Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje um tema muito especial que aquece aí o coração de todo mundo. Eu queria primeiro agradecer a audiência de vocês. A gente está tendo um retorno super legal, né, Van? Muito. Muita gente comentando, compartilhando. Continuem, podem sugerir temas, convidados, é sempre muito bem-vindo. E hoje... Vou começar. Temos 2 convidados especiais. O tema, como a Debbie falou, muito especial, arquitetura social. Vou anunciar o nosso primeiro convidado. Ele iniciou aos 15 anos como projetista, se formou em arquitetura há 5 anos, toca um escritório que tem o seu nome. Em 2021, figurou na lista da Forbes Under 30, gente. Tem um projeto que impacta pessoas em vulnerabilidade social por meio da construção de moradias, a Construid. E além disso, ele vem se aventurando na carreira de muso fitness da arquitetura. Ele é o Bruno Bordon. Obrigado. Bem-vindo. Eu tô me esforçando todo dia, acordando 4h40 da manhã pra ver se eu viro, entendeu? Ferrou. Já é. Bem-vindo. Obrigado, bem-vindo. gente. Obrigado. Bom, e nossa segunda convidada hoje, ela é formada em Biologia, doutora em Bioquímica, tem MBA em Arquitetura Hoteleira, migrou da carreira de pesquisadora para esse nosso universo de arquitetura, fundou seu escritório, marcou presença em 3 anos consecutivos de Casa Cor e é criadora de um projeto do qual já tivemos o prazer de colaborar algumas vezes, o Decor Social. Kátia Perrone, seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Que alegria estar aqui com vocês. Ai, que ótimo. Feliz de estar discutindo esse tema. O coração já fica quentinho, né? Vamos lá, Bruno. Eu queria que você falasse um pouco sobre sua trajetória. Tão jovem você. Não vou falar quanto ele é mais jovem do que eu, porque não é muito legal. Mas 2, 3 anos. 2, 3 anos. Entrar por esse tema. Tá ótimo. Desde o início você pensava em ter escritório próprio? Conta pra gente desse seu começo. Tá, boa. Bom, eu acho que muitos arquitetos vão se identificar, mas eu desde criança queria ser arquiteto. Então eu nunca respondi que eu queria ser jogador de futebol ou lixeiro. A gente sempre responde umas coisas meio assim. Astronauta, exato. Eu sempre respondi que eu queria ser arquiteto. E eu acho que isso é muita influência de 2 pessoas. Meu pai, que ele era investidor em Alphaville já, construtor e investidor. Então desde criança eu estava sempre visitando algum canteiro de obras dele. E minha avó, que era corretora também na época. E aí, ou eu tava visitando alguma casa que minha avó ia vender, ou eu tava indo em algum canteiro do meu pai construindo. Que legal. E aí, acho que por isso, eu sempre gostei de desenhar, mas eu acho que eles me influenciaram bastante, assim, sem eu perceber, no tema arquitetura. Então, desde cedo, assim, queria saber sobre a área, era um entusiasta. E aí, com 14 anos, comecei um curso na Academia Brasileira de Artes, a ABRA. Eu fiz também. Fez ABRA também? Eu me formei em desenho artístico lá, eu fiz o completão. Que legal. Eu fiz o completão também. Nossa, que legal. Era na Angélica, não era? A minha era em Alphaville. Ah, tá. Tinha algumas unidades. Tinha algumas unidades. Ah, tá. Hoje em dia acho que só tem 1 ou 2, É, coisa assim, mas isso. na época tinha bastante. E eu lembro que na minha época, com 14 anos, você não podia fazer o curso. Mas meu pai conhecia um arquiteto, que era um arquiteto dele que dava aula lá. Aí ele falou, deixa eu conversar com esse cara, que meu filho vai fazer esse curso. E aí eu entrei Agora no curso. Agora a gente tá entendendo por que tão jovem Forbes, né? O pai ajudou. Começou. Não é tudo ele também. Não foi isso que eu quis dizer. É muito jovem. E aí, eu lembro que eu comecei com 14 anos, aí com 15 estava formado, mexendo no AutoCAD, 3D, essas coisas todas. E meu pai tinha uma indústria na época, que a gente montava lojas para posto de gasolina, lojas de conveniência. E a gente era homologado da Petrobras, então a gente fazia essas BR Mania, sabe? Sei. A gente fez mais de 2.000 lojas no Brasil, em Olha, todos que os estados legal. do Brasil. E aí eu lembro que tinha arquitetos desenhando na empresa, né? E aí quando eu me formei, meu pai, agora você é o novo contratado da empresa. Eu, pelo amor de Deus, Eu pensei que ele já não tinha te faz colocado isso. com 15. Porque eu coloquei minha irmã com 15 pra colo- desenhar Ele me AutoCAD. colocou com 15. Formado na Abra, não formado na faculdade. Você já trabalhava com E aí ele, então. eu comecei a trabalhar com ele. Maravilha. Nos 14 pra 15 ali. Eu lembro que eu tava na 8ª pra 1º colegial. E já era Eu olhava, arquiteto. não, e eu olhava aquilo e falava assim, o que eu tô fazendo? Eu desenhava uma loja e eu falava, pai, isso vai ser construído mesmo? Eu tinha Vai ficar medo. em pé. Eu falava, gente Pelo do céu, amor. você tá confiando nisso mesmo? E ao mesmo tempo, eu acho que eu era tão jovem que eu nem tinha noção, malícia, eu acho que a responsabilidade mesmo do que eu tava desenhando. Eu percebia só quando eu ia visitar uma loja pronta. E eu falava, gente, eu que pensei naquele balcão ali. Olha, que Aquele legal, refrigerante. né? Não, muito especial. E aí eu fiquei dos meus 15 até meus 24 trabalhando pra ele. Meu pai, quando eu tinha 22 para 23, ele se aposentou.
Eu escutei que ele ia se aposentar com 40 anos de idade a minha vida inteira. Meu pai é muito novo, assim, isso é meio de família. Ele casou com 17 anos. Nossa. Eu nasci, ele tinha 18 anos. E aí eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com ele, olha, com 40 anos eu vou me aposentar. Eu falava, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu sabia que ia sobrar Porque pra ia você. sobrar pra alguém, né? E era eu. Eu falava, Jesus. E aí ele se aposentou mesmo. E eu lembro que eu tava com 22 para 23. Só que assim, paralelo a tudo isso, rápido, tá, Kátia? Senão eu vou ficar aqui. Não, vambora. Aqui no podcast. Mas assim, eu lembro que, paralelo a tudo isso, eu sempre fui uma criança que tentava fazer algo pelo próximo. Eu venho de um contexto também familiar cristão. Então, independente de religiões, falando do conceito, você ser alguém cristão é alguém que quer ser parecido com Jesus. Quando a gente pensa na figura de Jesus, a gente pensa em alguém que se doou por alguém. E esse era o contexto. Então Nossa, eu cresci. Gente, rolou um arrepio aqui, que bonito isso. É bonito, mas é a realidade também, sabe? Não é só filosófico ou uma Sim, frase sim. bonita, Não, mas. a gente Mas sabe, isso olha o que é você bonito. construiu, Exato. né? Exato. Exato. E aí eu sempre fui essa criança que muito sonhadora e que queria fazer algo pelas pessoas. Você é do meio, mais novo? Sou o mais velho. Mais velho. Sou mais velho, é. E aí, eu sempre me doei muito, assim. Tinha, sei lá, Cara, a gente ia fazer uma visita no asilo. Eu era a criança que já estava disposta a ir lá com as senhoras. Tinha uma visita embaixo do viaduto para pessoas em situação de rua. Tava lá entregando feijoada para as pessoas. Eu era essa criança. E aí eu fui crescendo pensando, final de semana me dou pelas pessoas, dia de semana, agora que eu tô me encaminhando na arquitetura, vou ter um escritório. E pensei que a minha vida seria assim. Então, conciliando as duas coisas, o que ardia meu coração sempre foi ajudar as pessoas. Até mais que a arquitetura. Sempre a minha arquitetura, mas acho que me doar pelas pessoas era como se fosse um chamado de vida, sabe? Aí era uma coisa... A arquitetura é a ferramenta que você usou. Exatamente. E aí, eu sempre, nas minhas férias, eu sempre dediquei minhas férias para ajudar pessoas. Então, eu sempre me envolvi em alguma missão. Já fui para África, já fui para Amazônia, já fui para comunidades ribeirinhas, já fui para lugares de periferia, já fui para o Sertão, Piauí, vários lugares. E aí, em 2023, eu fui para o Sertão e aí conheci uma realidade de uma família lá muito, muito miserável, assim. Eu falo miserável porque é mais do que pobre. Quando a gente fala pobre, a gente pensa em alguns contextos, às vezes, perto da gente. Só que lá era uma família de 10 pessoas que vivia com R$600. Então, como que 10 pessoas vivem com R$600? É extrema pobreza mesmo. Cara, é extremo, assim. Eles não tinham energia, não tinham banheiro, não tinham cozinha e não tinham o que comer. Eles comiam alguns dias um pacote de açúcar. Nossa. E eu lembro que eu cheguei nessa casa, eu comecei a chorar muito, porque eu cresci em Alphaville. Então, assim, eu nunca tinha visto muito daquele distante, jeito. né? E aí eu lembro que eu entrei nessa casa, comecei a chorar muito, falei, gente, posso fotografar a casa de vocês? Vou voltar pra minha realidade, mas quero fazer algo. E aí fotografei a casa inteira e voltei pra casa e pensei, vou escrever pro Luciano Huck. O Luciano Huck vai vir aqui com o Lar do Ocilar e vai fazer uma casa pra eles, porque eles precisam muito. E aí, quando eu fui escrever a carta, comecei a escrever a carta. E aí, uma voz veio assim no meu ouvido e me disse, poxa, você vai transferir uma responsabilidade que eu tô te dando. Foi você que foi lá. Não é você que é o cara que é formado em arquitetura, não é você que é a criança que quer resolver o mundo. Agora você vai transferir pro Luciano Huck. E eu lembro que eu comecei a chorar pra caramba e falei, é verdade, eu que tenho que fazer isso. E aí... Segura. Tá. É verdade, desculpa, graças a Deus que você fez isso. Eu não sei parar. Segura que eu quero saber. Perdão. Deu uma A gente vai suada. continuar. A gente vai voltar nessa parte. Graças a Deus que tem apresentadora. Vamos lá. E aí, assim, né, além dessa história muito legal que o Bruno tá contando, Kátia, como é que você fez esse pulo, né, da biologia, da bioquímica para arquitetura? Como é que foi esse passo? Me conta um pouco. Então, eu, na verdade, queria ser médica, mas, diferente do Bruno, que acorda às 4h30 da manhã, eu sou bem dorminhoca. Então, eu ficava pensando... E eu queria ser pediatra. Falei, ai, meu Deus, acho que eu não vou dar conta da mãe me ligando de madrugada, porque a criancinha... Tá. E aí, eu, enfim, busquei alguma coisa, né, próximo à medicina. E aí, entrei, fiz biologia. Só que eu nunca pensava assim, eu falava, não, quero ser bióloga, mas também não vou ser bióloga de ficar lá pegando plantinha, lá no meio do mato, eu quero fazer pesquisa de ponta mesmo, né? E aí eu assisti uma palestra de uma grande pesquisadora na Faculdade de Medicina da USP, aí eu olhei para ela e falei, cara, é com essa mulher que eu vou trabalhar. Era um instituto de pesquisa suíço na época que ficava dentro do Hospital do Câncer, do AC Camargo. Chamava Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer. Era um Ludwig, enfim, milionário suíço que investia, tinha vários institutos no Brasil e aqui no Brasil a sede era no AC Camargo. Aí na época era telefone, né?
eu liguei 7 vezes para o Instituto falando que eu queria marcar lá uma entrevista com a doutora Luísa. Aí até que ela me chamou, ela falou, bom, chama porque essa menina deve ser boa, né? Porque 7 vezes ela realmente quer trabalhar aqui. Aí ela nem era ainda homologada para ter estudante de mestrado ou doutorado, nem nada. Então eu consegui a vaga, fiquei 9 anos lá no Instituto, fiz mestrado e doutorado com ela, fiz mestrado na Escola Paulista de Medicina e depois doutorado na Faculdade de Bioquímica da USP. Eu trabalhava com papilomavírus humano na época, então era o início das pesquisas, o nosso laboratório participou da pesquisa da vacina, então Olha, eu tive legal. um pouco E hoje é um esse grande contato. avanço, né, na medicina. Então foi bem emocionante assim para mim quando saiu a vacina. Só que no meio do caminho eu já estava casada, eu sempre fui assim muito determinada e assim, é aquilo que eu quero, então vou atrás. Sempre fui muito cara de pau, assim, também. E insistente, chata. Aí, o meu marido, enfim, teve um evento na Copa de 94 lá, que ele ia ficar 3 meses em função lá da Copa. E eu falei, nossa, essa é a minha oportunidade de eu ir fazer uma parte da minha tese de doutorado nos Estados Unidos, que era um laboratório que me interessava. Eu não tinha filhos ainda. Aí acabei entrando em Georgetown, no laboratório de virologia, fiquei 4 meses lá. Aí foi o final da minha tese. Quando eu voltei, fiquei grávida da minha filha. Meu marido tinha sido transferido para a Venezuela, para abrir a agência que ele trabalhava lá. E aí a gente ficou, enfim, esse período separado. Com 8 meses de gravidez, eu defendi minha tese de doutorado. Então, assim, minha filha praticamente, né, pari essa coisa a da filha mãe e a empreendedora tese. que a gente já falou aqui, que assim, não é para qualquer um, né? É complicado. Aí, assim que eu, enfim, terminei minha tese, tudo certo, e aí a gente foi morar na Venezuela. Eu fui com ela, ela tinha 3 meses. Então, morei lá durante 2 anos e meio, até que meu marido foi transferido. Aí, obviamente, eu estando lá, não trabalhei em laboratório, nada disso. E aí, voltando, fiquei logo grávida do meu filho, do meu segundo filho. E aí, já quando ele nasceu, eu falei, puxa, quero fazer alguma coisa, não quero ficar parada, né? Mas também, assim, como eu tinha me dedicado muito à minha filha, né? Porque eu, enfim, não trabalhava na Venezuela, também queria poder me dedicar a ele nesse início aí de vida. Falei, quero fazer alguma coisa que eu tenha, né, um pouco mais de maleabilidade, porque pesquisa é muito difícil, né? Assim, a carreira, principalmente da pesquisadora mulher, é muito complicado. Então, assim, ou ela é casada com um médico, ou ela é solteirona, ou é divorciada. Porque, não consegue assim, dar vazão nas duas coisas ao mesmo tempo. É muito complicado, porque você lida com vida, né? Literalmente. Então, por exemplo, eu na época, quando eu estava trabalhando com papilomavírus, a célula cresceu e ela ficou pronta para fazer algum experimento às 2 horas da manhã de sábado. Então, você tem que ir lá 2 horas da manhã de sábado, entendeu? Não tem assim, tudo bem, eu volto na segunda. Não, segunda, aquilo ali você já perdeu. Então, é muito difícil para quem... né? É muito complicado. Era um pouco mais controlado. Não. Depende, né? Obviamente, a gente tenta, mas às vezes, né? Que nem, por exemplo, hoje não sei como é que funciona testes em animais, mas na época a gente fazia muito com camundongo. Então, assim, cresceu o tumorzinho lá no camundongo, você tem que ir lá. Então, realmente é muito difícil. Então, quando meu filho nasceu, eu falei, quero fazer algo diferente. Que ano foi isso? Isso foi em 98, quando ele nasceu. E aí, minha mãe é decoradora, então teve ateliê essa parte de almofada, cortina e tal, durante muito tempo. E aí eu sempre acompanhei também minha mãe, essa coisa da gente acompanhar o pai, né, e a mãe. Então, eu sempre acompanhei minha mãe também com os clientes, visitava a Larmode desde pequenininha. Então, assim, a decoração, né, arrumar a casa era uma coisa que eu gostava muito. Aí eu tenho uma amiga também, design de interiores, ali, ela estava fazendo o Grande Hotel de Campos de Jordão. E aí eu falei, Eli, eu queria fazer alguma coisa, você não quer me chamar? Eu te ajudo. Foi na época que redecoraram todo o hotel, teve a reforma e tal. Aí ela falou, olha, tem uma parte que é essa parte de mesa, de fazer toda a parte de toalha, compra de todo o material de mesa, dos buffets e tal. Ela falou, eu não tenho a menor paciência para isso, então se você quiser fazer junto comigo, vamos fazer.
Aí deu super certo, adorei a história. E aí eu tinha, né, justamente essa maleabilidade aí de horários. Aí eu comecei primeiro a trabalhar com isso, com decoração de evento e tal. Até que me chamaram para fazer um Réveillon em Ilhabela. Aí eu falei, Réveillon, né? De novo a preguiça, né? Eu falei, não vou, gente. Falei, e meu marido trabalhava com evento. Eu falei, bom, aí também assim, se eu vou me dedicar a esse tipo de evento, e meu marido também, coitado das crianças, né? Aí também não vai dar. Porque é outra coisa que também os horários são também meio não tem horário, complicados, né? Enquanto tá todo mundo se divertindo, você tá lá na produção, né? Então, aí falei, não, também não é por aí. Aí eu segui com a Lia durante um tempo, ainda fazendo projeto. Aí a gente já começou a fazer projeto de interiores mesmo, junto. Até que um amigo me chamou para fazer um Aras em estilo mexicano. E eu tinha um grande amigo arquiteto que fez arquitetura no México durante 20 anos. Aí eu falei, puxa, eu vou tentar fazer sozinha. Aí eu chamei ele, eu falei, olha, eu tenho esse briefing e tal. Aí deu super certo. Falei, vou prestar arquitetura, porque… Aí ele falou, não, imagina, vamos trabalhar junto. Não vai fazer arquitetura não, vamos trabalhar. E aí é assim que eu virei design de interiores, autodidata. Depois segui com isso, né? Enfim, abri meu escritório. Nunca trabalhei em nenhum outro escritório, sempre tive o meu. E aí eu sou voluntária de abrigos de crianças há muito tempo com a minha família, né? Todo ano a gente faz a ceia de Natal dessas casas que eu sou voluntária. E aí sempre me incomodou justamente o aspecto das casas, né? Eu, diferente do Bruno, assim, eu realmente nunca tive essa questão desde pequena, com a família, de ver comunidade, alguma coisa. Realmente isso eu não tinha esse contato. A minha mãe é cubana, então a gente teve sempre a função, assim, Cruz Vermelha, de ajudar minha família em Cuba. Então essa era a função social, vamos dizer assim, que rondava a minha casa. Mas a gente fazia, né, faz até hoje o Natal de alguns abrigos, e me incomodava muito o aspecto das casas. Então foi por aí que eu entrei na Decor Social, que eu falei, puxa, por que essas crianças não têm o mesmo direito que os meus clientes, né, os filhos dos meus clientes, que os meus filhos? Então foi aí que eu entrei aí para a Decor Social. Acho que pegando esse gancho, né, de como vocês entraram nesse mundo, né, como vocês decidiram, enfim, se doar dessa forma, né, pronto, é diferente. Então, só para contextualizar, Kátia, que ano foi isso? E como é que você formatou esse negócio? Isso foi em 2017. Eu tinha essa minha amiga gestora de 5 abrigos. Né? É uma organização que toma conta de 5… Na verdade, hoje em dia, eu falo abrigo porque as pessoas, né, o leigo entende muito melhor, né? Mas, na verdade, é Sistema de Acolhimento Institucional da Criança e do Adolescente. Só que se a gente falar SAICA, ninguém vai entender, né? Sim. Então, são os antigos orfanatos, né? Vamos dizer. E aí, ela tinha uma reforma para fazer, uma adaptação para banheiro, né, de deficiente. E eu falei, olha, deixa que eu vou tentar, né? Eu tenho um monte de fornecedor, 20 anos de escritório já. E falei, moleza, né? Consegui doação. Tá fácil, um banheiro, né? Vai lá. Aí eu falei, guarda aí o seu dinheiro que eu acho que eu consigo te ajudar. Aí fui bater na porta dos meus fornecedores. Tem uma bacia? Não tem. Falei, não, mas espera, eu compro de você há 20 anos, não tem uma bacia? Não tem, porque a verba de marketing e tal. Aí eu fiquei com aquilo, né? Eu falei, nossa, gente, pedir é difícil, né? Eu fiz 3 anos de Casa Cor, era bem mais fácil pedir para Casa Cor, né? Aí eu fiquei com aquilo, acabei conseguindo ajudá-la, a gente fez. E eu falei, pô, se eu quiser fazer o abrigo inteiro, como é que vai ser, né? Não vai ser assim, sozinha na galega, não vai funcionar. Aí, na época, eu fazia parte de um grupo de profissionais que tinha de relacionamento tal, no Facebook, e não tinha nada de social, né, na história, não rolava nada. Aí eu lancei essa ideia e eu falei, olha, eu tenho a ideia de fazer a reforma de um abrigo. Eu acho que se a gente se juntar, como se fosse uma amostra de decoração, né, como era, né, enfim, um sistema que eu conhecia, falei, acho que as empresas vão se interessar, porque aí não vou ser eu, vão ser 15, né, pedindo. E aí a gente consegue, né, apoio da mídia, né, do nosso setor, tal. E aí foi assim, logo 17 profissionais toparam,
né, junto comigo. Na época fui eu e o Vicente Parmigiani que tivemos essa ideia. A gente, quase que 90 empresas apoiaram. Que massa. E a gente conseguiu, então, reformar. O abrigo tinha um recurso para reforma, a gente só entrou com a parte de doação. E aí foi muito engraçado, porque no dia da inauguração, quando a chegada das crianças, aquela coisa, né? Eu fiquei, assim, era como se eu estivesse fora de mim. Assim, foi uma coisa muito louca. Eu sou muito chorona, sou de câncer, emotiva pra caramba. E eu, assim, eu olhava aquilo, não derramei uma lágrima. Eu falava, meu Deus, assim, cara, funcionou. Eu falei, como assim? E o rosto das crianças, as crianças chegando e vendo tudo aquilo. Foi muito estranho, assim, porque realmente era como se eu estivesse vendo tudo de fora, né? Falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida. Né? Esse episódio vai ser open bar de arrepios aqui. Bate daqui, bate dali. E é bonito ouvir você falar isso, porque das vezes que eu participei, a entrega é muito especial, né? Nós, na última a gente estava junto, né? É muito bonito louco, ver. Né? É como se a gente desse para aquelas crianças mais do que um espaço, né? Desenvolver nelas aquele senso de pertencimento, né? De isso aqui é meu. A gente está olhando, elas se sentem mim. Invisíveis, né? Eu acho que quando a gente faz alguma coisa dessa, é mais do que um quarto, sei lá. Ela tá me vendo. Eu sinto isso. Porque tudo que elas têm, alguém deu, né? Então, e quando você tá no abrigo, assim, alguém deu e deu estragado. E deu de segunda. Era de alguém, entendeu? Porque as pessoas, infelizmente… infelizmente as pessoas doam o que tá quebrado, né? É a boneca sem olho, né? É o Papai Noel sem braço. Então, assim, nunca ninguém chegou e falou o que você gostaria de ter. Então, por isso que é tão… A gente tem essa coisa do briefing tão lá, né? forte, muito legal. Né? Vamos voltar pro recorte do Bruno, então. A Kátia 2017. Boa. Quando é que foi o momento que você pensou no Luciano Huck? Eu comecei a rir aqui olhando pra ela, porque foi em 2017. Foi também? Olha que só. ano, né? Não é? O portal estava aberto. Vocês entendem como que era esse portal? Meu, é um portal aí mesmo, viu? E eu conheço muitos projetos que começaram em 2017. Engraçado, Que bom. Como é que você operacionalizou? Você falou assim, não, essa responsabilidade é minha, deixa o Luciano Huck lá com outras famílias que eu vou tocar esse negócio. Olha, foi de um jeito extremamente genuíno e amador. Eu vi aquela família, aí voltei pra casa e aquilo ficou na minha cabeça, né? Depois da carta eu fiquei pensando, tá bom, então como é que eu começo? Só que eu não sabia como começar, porque eu nunca tinha sonhado na vida em ter uma ONG. Eu não sabia o significado da palavra ONG. Não tinha ideia, assim, eu era muito longe desse nosso meio é muito desse longe, meio todo. Exato, assim, então… Também não tinha ideia tem que toda era uma isso. burocracia, né? Eu acho que se eu tivesse ideia, talvez eu não Mas sabe que eu abri Daqui a pouco ONG. a gente fala desse tema, né? Eu sou vice-presidente de uma ONG, de um projeto que ainda não despontou. Tá. E também, quando a gente sentou para ler o Estatuto Social de uma… Que é isso, gente? Será? Mas gente, eu só quero… Mas eu só quero fazer uma doação de uma bacia. Né? A hora que você assina lá como presidente, né, Bruno? Você fala, meu Deus, não, é um peso, assim, aqui que eu fiz, dá pra voltar? Eu senti isso, sabia? Não, total, eu lembro que assim, eu voltei então e eu fiquei pensando, como é que eu começo? E aí eu tinha as fotos da casa. Eu tinha o meu Instagram na época, meu Instagram nem sei se eu tinha 1000 seguidores. Eu não sabia sobre engajamento, não sabia o que era isso. Você era super jovem. Super jovem, 23 anos. E eu só queria ajudar aquela família. E aí eu postei, e depois de tanto tempo, eu fiquei pensando muito, orando, pensando como que eu começava. E eu falei, quer saber? Senti vontade de pegar a foto da despensa da família que tinha um pacote de açúcar. Tô rindo aqui, mas é muito triste, né? Tinha um pacote de açúcar e eles comiam alguns dias açúcar. Eu lembro que a gente levou uma caixa assim, de alimento para eles. E eles ficaram assim, fizeram uma festa. Surreal. Era tipo aquela família meio que a gente visualiza assim na África, com barrigão e um bracinho muito fininho. O pai não conseguia trabalhar porque ele não conseguia fazer força. Então ele trabalhava um dia na semana, daí ele tinha que ficar uns 2, 3 dias descansando para conseguir trabalhar de novo. Era muito triste, assim. Aí eu lembro que eu postei essa foto. E eu postei essa foto sem imaginar que poderia ter um alcance. Só que essa foto viralizou. Eu postei essa foto e fui dormir. No outro dia, eu botei todos os meus dados, tá? Eu botei CPF, botei a conta inteira. Porque assim, era pros meus amigos. Na época não tinha Pix, né?
Então. Não era assim, só colocar um Era pi. pra fazer a TED, né? Tinha que colocar tudo, Exato. né? E assim, e era pros meus amigos. Eu não tinha ideia do alcance que uma rede social podia ter. Zero noção. Postei a foto e fui dormir. Aí no outro dia, eu acordei e tinha quase 6 mil reais na minha conta. Só que eram depósitos de R$1, 50 centavos. Meu extrato, gente, nunca tinha ficado tão grande. Eram folhas de extrato. Nossa. De tantos depósitos. O que aconteceu? Alguns influenciadores amigos meus, eu não tinha pedido pra ninguém postar, mas alguns amigos meus fizeram uma campanha por eles. E aí, doei R$1 pra essa ONG. E a galera começou a doar. Começou muita gente doar. Só que me chamando de ONG. E eu falava, gente, eu nem sei o que eu sou. É ONG? Eu não sei, eu só quero ajudar a família. E eu lembro que essa foto viralizou e virei pro meu pai no outro dia e falei, pai, você não sabe. Botei lá no Instagram Faço uma o que foto. com isso agora? Tô com 6 mil reais na minha conta, nem sei o que eu faço. A primeira reação do empreendedor brasileiro. Ele virou pra mim e falou assim, você tá ficando louco? Você agora recebe milhares de doações? Mas como que é isso? O seu imposto de renda? Você tá cadastrado na Petrobras. Ele desesperado, a gente vai ser tá desomologado. Nossa, Aí, que confusão. desesperado, você precisa abrir alguma coisa pra fazer esse negócio do jeito certo. Aí eu falei, então, mas o pessoal tá falando de ONG, tá? É ONG? Gente, era nesse nível. Nesse nível, assim, isso há 7 anos atrás. E aí eu fui pesquisar um pouco, só que em um mês eu tinha ONG, tinha a conta, tinha gente junto comigo, tinha advogado, tinha tudo. Mas aí seu pai te ajudou a estruturar isso Zero, ou você tá? sozinho? Zero. Até porque isso era um probleminha na minha família. É? Hoje eu posso falar dessas coisas, mas era um problema. Olha. Porque isso me tirou da empresa. Então, assim, pensa Você que que durante assumiu. quase 10 anos eu fiquei trabalhando pro meu pai, vivendo um sonho que era muito mais dele, obviamente, do que meu, né? Era a empresa dele. E eu ia dizendo sim pras coisas, até que eu realmente toquei o negócio. E eu, durante um ano antes, eu toquei o negócio durante esse ano. E deu certo. Então, ou seja, eu já tava numa posição de dono. Pra que eu tava inventando? Fica quieto aí, tocando um negócio que tá ok, não enche né? o saco, você Pelo acabou de amor entrar de nessa Deus, cadeira. Você tem 23 anos, vai dormir, vai. Exatamente, pro meu pai era isso, tá? O que você tá fazendo? Nossa. E aí eu lembro que no primeiro ano ele sem entender muita coisa do que tava acontecendo, assim. E quando eu decidi realmente fazer a ONG, foi um grande problema. Mas assim, um grande problema mesmo em casa. Porque todo mundo amava, todo mundo chegava pra ele e falou, nossa, como seu filho é lindo, né? Ele é incrível. E ele assim, gente, ele não é. Ele não é isso que vocês estão pensando. E é complicado porque é difícil isso na família, né? Porque o propósito, né, assim, a ONG é sua. Exato. E aí você, de repente, quer que toda a família abrace, que toda a família fique envolvida, Exato. né? E esse era o meu desejo. E nem não sempre acontece, né? E aí é um começa a gerar os processo, conflitos, obviamente. Mas né? é seu, né? Agora, e pensa, né, que assim, eu peguei um negócio que era da família, que durante 20 e poucos anos deu tudo que a gente tem, pra agora não fazer direito, por causa de uma ONG que não me dá R$1, na verdade me tira dinheiro. Porque a ONG me tirava dinheiro. Né? Mas como que é isso Emocional, agora? Então, assim, foi muito difícil. Mas tá? aí você foi atrás dessas pessoas, advogados, você foi se relacionar. Vou ser bem sincero, assim, eu acho que as pessoas viam que a minha empolgação era tão grande que as pessoas acreditavam no meu coração, não na ONG, porque eu não tinha nada. Era só uma ideia, mas eu falava com tanto amor. Eu sei que eu ainda falo desse jeito da Construid, mas lá atrás, eu era tão ingênuo no que eu tava fazendo, eu só tinha amor. Acho que as pessoas olhavam pra você tão jovem e falavam, gente, Que menino, esse da onde menino, saiu vamos ajudar esse ele. anjo? Já é Da onde- especial, Vamos já dar uma ajuda, transborda porque amor. Você isso, fala, é isso. engraçado que a gente já se conhece há algum Aham. tempo e eu nunca tinha ouvido a sua história assim. Eu também não. E é muito forte, realmente, né? Era pra Isso. ser, parece que é um chamado posso de falar? É o fato. chamado, A é o Construid, propósito. assim, é o presente de Deus pra minha vida. Eu sei que todas as famílias, hoje são 100 obras, tá? Entregues. Então, todos os lugares Uma que a fui gente... eu. E uma a gente pode falar disso, exato. Já participei das Aqui duas. também, tá? Tô doida. Inclusive nós duas juntas. Exato, a Kátia já Exato. ajudou muito. E assim, quando eu penso nas 100 histórias, tudo, nossa, eu acho que quem mais ganhou em todas elas fui eu mesmo. Ah, é sempre juro. assim. Sempre que a gente vai E ajudar você alguém, conta a né? primeira, essa casa que você contou agora pra gente. Então, agora, Não. tá, falando dessa casa. Passou 3 meses, eu captei quase 40 mil reais pra fazer essa casa. Essa família, ela tava num lugar muito distante. Eu deixei uma missionária que aos finais de semana pra trazer as novidades pra mim e levá-las daqui pra eles. Quando ela chegou pra dizer pra eles, olha, agora vai chegar a casa de vocês, o Bruno conseguiu dinheiro, ela chegou, a casa estava vazia, sem ninguém. Ela entrou em desespero, começou a perguntar na comunidade. As pessoas falaram assim, olha, a gente descobriu que a esposa estava traindo o cara com um senhor de uma outra cidade. Eita. E ele descobriu. Olha isso. Nossa. As famílias dos brasileiros.
E ele descobriu. E aí, ele descobriu, ficou tão triste que pegou alguns filhos, foi pra casa da mãe. E ela fugiu. Filhos. Alguns filhos, eram 8, né? E ela foi pra casa da mãe com outros. Só que não existia celular, eles eram extremamente simples. E aí a gente perguntava, tá, mas cadê a família? Não, a gente não sabe. A gente não sabe pra onde a mulher foi, não sabe pra onde ele Ou foi. seja, perdeu a família Não, quando do ela Piauí. me ligou pra dar essa notícia super simples, Falou, pronto, e eu agora? comecei a chorar desesperado. Eu falei, o que eu estou fazendo? Eu comecei um projeto por causa dessa família. Eu levantei 40 mil reais, eu não sei o que fazer agora. Sabe? Eu ficava pensando, eu falei, gente, o que eu faço? Eu não sabia. Pensou, e assim quem doa, né? E aí a família do Piauí? A família então sumiu. E todas Gente, vamos as mudar de pessoas que assunto? se A gente queria falar de uma envolveram. segunda ação. Meu, gente, eu fiquei tão desesperado. Eu lembro que tinha muita gente famosa já ajudando. Amigos que eu conhecia, assim, e super empolgados. Eu fui numa reunião, que a gente tinha uma reunião de jovens, assim, de oração. E aí a gente foi numa reunião, nessa reunião chegou o Whindersson Nunes, chegou a Luísa Sonza, aí tava a Priscila, a Maju, um monte de famoso. Todo mundo, gente, a gente quer apresentar pra vocês o Bruno com a história do Piauí. Nossa. Eu falei, gente, eu queria falar um negocinho pra vocês. Foi a primeira vez nessa reunião. Eu comecei a chorar, porque eu tava, gente, vocês não estão entendendo, eu não tinha ideia das coisas que eu tava fazendo ainda. Então, pra mim, era muito pesado pensar que as pessoas podiam achar que eu tava mentindo, que as pessoas podiam achar que eu queria trocar meu carro. Nossa. 40 mil. Eu começava a pensar em possibilidades. Aí eu falei pra eles, falei, gente, eu vou contar pra vocês, porque faz 3 dias isso, eu não sei como contar pras pessoas. É o seguinte, a família não existe mais, eu levantei os 40 mil, me ajudem, eu não sei o que eu Sumiu, faço. que eu Vou faço. fazer alguma E coisa. aí, nesse dia, a Priscila Alcântara, uma cantora, ela trouxe uma história que ela falou, olha, minha família conheceu esses dias e a gente queria te apresentar, em São Paulo. A história fez super sentido, aí a gente pegou os 40 mil e fez essa casa. Segura, Olha que legal. segura. De novo. Boa. Kátia, de quando você começou em 2017 até hoje, quantos lares vocês já reformaram? Quais são os números, assim, do Decor Social? E aí depois, Bruno, pode falar. Você já falou, Já 100 falou, casas. 100 casas. 100 não casas. são 100 casas, Mas eu vamos lá, completo Kátia. depois. Então, a gente fundou a Decor Social em 2018. Assim também, meio sem saber o que era, se ia ser ONG, se ia ser negócio social. A gente fez primeiro 3 projetos antes de fundar a Decor Social. Aí depois desses 3 eu falei, gente, assim, aí nesse momento estava eu, Vicente, já tinha chegado a Lucy. E eu falei, gente, é isso que eu quero, assim, não dá para ficar pedindo dinheiro na pessoa física, né, porque é uma responsabilidade muito grande, né, a pessoa doa e você faz o quê? Sim. Então eu falei, não dá, então eu preciso formalizar e é isso que eu quero para minha vida. Falei, eu realmente, assim, encontrei o propósito da carreira que eu abracei. Não tinha ideia que o ambiente, o design de interiores pudesse realmente transformar a vida de alguém. Então, em 2018, a gente decidiu fundar a Decor Social. Chamei uma amiga da parte administrativa, que já era super engajada na causa, porque eu falei, 3 artistas, o negócio não vai andar também, né? E foi bem assim, um advogado amigo e tal, e o que é estatuto, conselhos, tem que ter um conselho. Falei, gente, que conselho? O que eu faço com isso? Nossa, né? Porque quando você tem um complicado escritório, é muito. Dá diferente, medo. né? Eu acho que isso pode, nesse momento, a hora que a gente se depara com essas coisas, a gente dá vontade de sair. Dá isso. muito medo. Você fala Você assim- fala, que responsabilidade é essa que você tá abraçando? Você só quer fazer o bem, né? Exato. Você fala, Mas não, é eu um só quero primeiro ajudar. filtro. É um primeiro filtro, né? Porque quem tiver ali É um primeiro meio… filtro. Ah, não sei se é Não, já não isso, se segue. quer… Não segue. Não É segue. o primeiro filtro. E quando você começa, realmente, assim, os primeiros 2, 3 anos de uma ONG, né, Bruno? Você, cara, patina pra caramba, Total. não tem ajuda nenhuma, é muito difícil. Então, As de pessoas lá… estão sempre duvidando do que a gente tá fazendo também, né? Parece Infelizmente, que você, né, você tem começou muita… por fama, logo você cansa. Porque quer mostrar que é bonzinho. Então as pessoas estão sempre julgando a intenção também. E eu não sei bizarro. assim, se foi com você também, mas também existe também uma seleção meio que natural, né? Dentro também dos fundadores, sabe assim? Porque o pessoal fala, não, Kátia, o sangue no olho é seu. Porque realmente, né? O chamado foi meu, né? Eu que tive a história. Mas, e as pessoas, obviamente, se engajam, principalmente, né? Porque eu tenho essa questão, né? E não tem como tirar, né? É nosso, né? Não tem isso. Então, existe essa acomodação também natural, né? Na maturidade da ONG. Então, de lá para cá,
Nosso foco é abrigo de crianças, né? Quando eu lembro a primeira reunião do conselho, né? Eu falei, olha, então tá aqui, fiz uma apresentação, tal. Eu falei, olha, tá aqui, unidade de idosos em Paraisópolis, centro de mulheres, não sei o quê, na Praça da Sé, abrigo de crianças. Foi então, ó, não vai rolar. Então assim, o que é que vocês vão focar? Escolhe um. Eu falei, não, então é o abrigo de crianças mesmo, porque, como você falou, né, elas são invisibilizadas mesmo, né? Eu falei, então é isso que a gente quer. E então, você tinha dentro de você essa vontade de cuidar de crianças desde que pensou Em ser em ser pediatra, né? sim, Então você já tinha esse propósito aí, muito antes já do que tinha. notou Mas de é fato. gozado, porque assim, eu já tinha, mas não era identificado em mim, né? E olha, o que é mais louco. Eu, na época da faculdade, a gente adorava ir em tarô, búzios, essas coisas. A gente sempre ia em bando, assim. A gente eram 5 amigas que a gente ia. E uma taróloga me falou que eu ia dedicar a minha vida às crianças. Isso nunca saiu da minha cabeça. Quando eu comecei a decorar social… Era uma velhinha, as cartas velhinhas, assim, sabe? E ela falou isso pra mim. E eu falei, depois, cara… Olha isso. E eu falava, nossa, as crianças. Aí eu falava, sim, eu gosto, né? Tal, mas nunca pude Posso falar imaginar. uma coisa que eu também me identifiquei de novo? Eu também tinha começado um grupo pra gente estudar a Bíblia em hebraico juntos, com uns amigos e um cara que ele era um judeu messiânico. E aí ele… uma hora juntou a gente numa roda, e isso há 2, 3 anos antes da Construid. Ele juntou a gente numa roda, começou a orar pela gente, assim, e aí ele olhou pra mim e falou assim, engraçado, eu tava orando por você e eu vejo um mutirão, olha isso, eu vejo um mutirão de pessoas atrás de você, elas estão com marreta, estão com marreta na mão, estão com capacete, colete, e vocês estão indo ajudar pessoas. Faz sentido pra você? Aí eu fiquei assim, olha… Acabou de colocar meu business plan. Aí eu fiquei assim, mas o mais louco é isso. Na hora eu falei, você fala, interessante, sabe? Aqui, né? Falei, diferente isso daí. Como começa? acho que eu vou fazer obra, né? Eu podia ter Primeiro perguntado passo. pra ele. Legal, tá bom. Você tem alguma dica? Mas é Né? loucura, né? É louco loucura essas isso, coisas. Ai, loucura. conta um pouco disso, assim, como que você saiu de, sei lá, 40 mil, vou reformar uma casa em São Paulo, que a Priscila te indicou a família, para montar realmente esse plano de negócio de ter voluntários que trabalham nas obras, que fazem as obras com as suas próprias mãos. Eu pintei a casa, tiramos entulho, Sim, demolimos. sim, Como que veio essa ideia? Foi sua? Alguém junto com você falou, isso é um jeito da gente construir isso? Não, eu quando comecei, assim, depois que a gente formatou a ONG, o estatuto, toda essa papelada, assim, eu comecei a pesquisar projetos que eram parecidos. Daí eu fiz um benchmark, assim, com a equipe. Então a gente tinha 6 pessoas assinando junto, né? Porque é o que precisa, né? 1 mais 5, né? São 6 pessoas no estatuto. E aí eu falei, gente, a gente tem que pesquisar quem faz isso, assim, pra gente aprender. E aí a gente se deparou com 2 ONGs, a Teto, sabe? Ah, sim. E a Habitat. Habitat for Humanity é uma ONG que está no Brasil fazendo reforma. E a Teto faz construção também. Só que as duas, eu vi que elas tinham formatos de mutirão, mas o produto não era bem o que eu acreditava. Por quê? Não é desmerecendo ninguém. São 2 projetos incríveis, gigantescos, que ajudam muita gente. Mas a Teto está preocupada em dar um teto. Então ela entrega uma casa emergencial, dura 5 anos. É uma casa de madeira, ela não tem banheiro. É uma casa, é mais realmente um tirar a espaço pessoa ali para tirar do a pessoa relento. do risco. Geralmente são lugares risco, de situação de alto risco. risco. De alto entendi. risco. Então, desmoronamento, né? Situações difíceis mesmo. E aí ela dá um teto para a família. E a Habitat é mais reforma. Então, a reforma de um banheiro, reformas pontuais. Mas eu acreditava muito, depois de ter me deparado com a família, em realmente resolver o problema da moradia, da habitação. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu não acredito tanto que isso é permanente, essas ajudas. Mas eu quero criar algo que é permanente. Eu comecei com reforma. Até então, porque a reforma era um pouco mais barata também, né? E aí a gente conseguia já ganhar uma escala e tudo. Fiz uma, que foi essa primeira, deu certo, mas percebi que a casa não estava tão boa. Mas é reforma, né? Reforma é difícil, né? Uma hora você tem que parar.
Você tem que fingir que você não tá Exato. vendo mais Você tem uma verba problemas. limitada, você tem a Exato. família para alocar, imagina, você tem que… Exatamente, né? você tem que acabar naquele prazo, ela tem que voltar e tal. E aí fiz mais uma, mais duas. Bom, eu sei que quando, cara, eu cheguei na quarta, assim, eu falei, gente, não dá certo isso, porque eu não acertava um orçamento, é exatamente o que você falou. Nenhum orçamento previsto batia com o realizado. Nossos mutirões, eles nunca ficavam redondinhos. Eu falava que ia precisar de 10 pessoas, precisava de 20. Eu falava que precisava de 20, era só 5, um olhando pra cara do outro. Eu falei, gente, eu não sei fazer isso. Ou a gente para, ou a gente cria um padrão. E aí foi quando a gente sentou e eu desenvolvi o projeto padrão. E aí são 4 metragens. Ela tem uma casa de 21, uma casa de 26, uma de 34 e uma de 41. São para famílias de 2 a 8 integrantes. E aí é uma casa que tem módulos que não mudam. Por exemplo, da área molhada, que é o mais caro, né? Então, cozinha, banheiro, área de serviço nem tanto, mas área de serviço dentro disso. E a gente criou esse módulo e o resto ele vai crescendo ou diminuindo, mas esse módulo nunca muda. Não muda, é como se fosse um banheiro pronto. Exatamente. Você parte exatamente. dele e Isso, expande. a gente tem só uma parede, e aí de hidráulica, e aí tudo acontece nela. E aí a casa cresce pra cá, cresce pro lado, mas isso nunca vai mudar. Sim. E aí foi exatamente esse padrão que ajudou a gente na escala, em melhorar o impacto, em melhorar o mutirão. Então hoje a gente tem um plano bem definido, que tem algumas etapas. São 4 grupos, né? 4 times. A, B, C e D. E aí a gente consegue pensar exatamente, no A vai ser a demolição. Em tantas horas a gente consegue demolir uma casa. E aí no B a gente já vai estar mexendo no terreno, a gente precisa de tantas pessoas exatamente. Então a gente consegue… E a experiência vai te trazendo know-how, né? Total. Então é isso, à medida que você Você vai vai fazendo, experimentando, vai né? experimentando, Exato. vai mudando. Como nós, nos nossos escritórios, a gente, sei lá, em 2015, Não, pelo amor de eu não Deus. fazia como eu faço hoje, Exato. né? Sim. E pensa a gente visitar essa casa depois de pronto, depois de 6 meses. Aí perguntar pra família, você pode contar pra mim o que funciona, o que não funciona? Porque não é a gente que fala. Principalmente numa comunidade, em áreas de periferia, são outros problemas. E a gente não vai ensinar nada, a gente senta lá pra um café pra gente aprender. E aí elas contam, olha, tá vendo essa telha? Isso aqui não é Tem tão muito legal. a falar, né? Meu, tem demais. muito, E aí muito. você fala, meu E Deus. sabe o que eu acho curioso? Eu acho que a gente tem, né, essa coisa de, eu só queria fazer o bem, né? Mas olha quanta coisa o Bruno tá contando, do quanto que ele precisa racionalizar esse fazer o bem, né? É isso. Você criou padrão, você criou processo, você viu isso. que funcionou, mudou, Não, ajeitou, gente. não é? Então, porque isso que quero o Bruno, fazer o bem, isso que o Bruno não é falou de ser uma simples. coisa permanente, foi sempre também o nosso pensamento desde o começo. Assim, a gente não queria fazer stream makeover. Só chegar lá, fazer um mutirão, pintar a parede, pintar quadrinho e tal. Porque, cara, isso não vai durar, né? Depois, e a elétrica, né? Então, você deixou a casa toda bonitinha e vai lá dar um curto e morre as crianças. Então, não adianta, né? Então, montar essa estrutura e todo esse arranjo, isso dá muito trabalho no começo. Sim. Muito trabalho. Quantos abrigos, Kátia? Acho que você acabou não falando. Sim, são 17 abrigos que a gente fez. São mais de 1.400 crianças já impactadas com o projeto. Caramba. Ai, Nossa, muito que legal. bacana. Que lindo. Não, que lindo. A gente conversou aqui também, né, de algumas coisas fundamentais para o processo acontecer, né? Então a gente está falando dessa racionalização, criação de processo. Tem algo muito específico. A gente pensa em arquitetura, né, como espaço que a gente vive, né? Eu sempre falo assim, eu sempre repito, a vida é nosso laboratório, né? Porque a gente usa os espaços. Uhum. Mas sendo para projetos sociais, vocês conseguiram aprender com a família ou com as crianças coisas que são muito específicas desse tipo de público, né? Digamos assim, o briefing é muito diferenciado ou não? Então, para a gente é bem diferenciado, porque você imagina que é uma casa onde convivem 17 crianças que são estranhas, né? Umas às outras. Às vezes tem 2 irmãos, 3 irmãos, né? Mas existe a maioria… um pouquinho de rotatividade, talvez? Muita rotatividade, né? Por lei, elas podem ficar até no máximo 1 ano e meio no mesmo abrigo. Mas tem criança que já está 4 anos no abrigo, ou criança que já está no 3º abrigo. Então, e a rotatividade é grande, é bem grande. E aí você imagina que são 17 crianças com repertórios, né? Com histórias muito pesadas, porque ninguém está no abrigo, né? Por uma situação, né, leve, né? Realmente tudo é muito forte. Então as questões são muito complexas. Então, assim, não é qualquer coisa que você pode colocar. Então, a gente, por exemplo, o primeiro abrigo a gente colocou
papel de parede. Não funciona. Não dura nem um mês, né? Porque as crianças vão lá, arranham, aí tem ataques, e aí joga tinta. Drywall, a gente fez uma obra em 2021 com drywall, e o menininho falou, pum, deu um murro. E aí criou um buraco da parede para ver o amiguinho. Então, vocês, né, que participaram, então assim, no briefing com os profissionais, a gente fala, é vida selvagem. É vida selvagem. Então, tudo tem que ser pensado. Né? O espelho, né? Colocar muito espelho, isso vira uma arma na mão de uma criança, né? Então, é bem complexo. E a nossa obra é muito complexa porque as crianças moram no lugar. Nem sempre a gente consegue, né, a instituição consegue realocar essas crianças para uma casa temporária ou separar as crianças e depois volta todo mundo pro abrigo reformado. Então, normalmente a gente faz lá, com eles lá. Então, a obra tem que ser muito organizada para não ter nenhum problema e a gente gerar, né, o menor impacto naquelas crianças, né? Então, é bem complexo, bem complexo. Uma coisa que eu fiquei me perguntando, a gente pensando no roteiro, com o que a gente ia conversar com vocês, eu lembro que quando eu era mais novinha, na 8ª série, eu acho, eu e uns amigos da escola, nós fomos visitar um lar. Acho que umas 2 ou 3 vezes. E eu sempre saía de lá muito sugada, assim. Normalmente eu tinha febre. E aí meus pais falavam, você não pode fazer isso, você fica mal, você não consegue separar isso. Eu queria perguntar para vocês como é trabalhar com um projeto desse, conhecendo tanta gente, com tantas questões assim que machucam a gente só de ouvir. Imagino vocês estão lá, né? Como vocês fazem para se blindar? E voltar para casa e falar assim, cara, eu tenho um limite, eu não consigo, adoraria resolver o problema do mundo, não posso. Como é que vocês se blindam disso? Porque isso era uma questão... Hoje, talvez aos 45 anos, eu lido de outra forma. Mas eu lembro que isso, quando eu era muito jovem, me impactava. E você é muito jovem, né? Nossa, é super desafiador. Porque toda a história que você conhece, até hoje mesmo, se eu visitar uma casa de uma família que precisa, eu vou me sensibilizar, eu vou querer chorar, eu vou sair de lá pesado. Isso eu acho que não muda. Mas eu acho que o jeito que a gente lida... eu acho que o jeito que a gente faz esse pré-visita muda. Por exemplo, depois de um tempo a gente percebeu que a gente precisava ter alguns requisitos para não chegar visitando toda a casa, se sensibilizando com toda a casa e no final ficando mal porque a gente não resolve o problema do mundo. Sim. E aí... E você chega na casa, só fazer um parênteses. Depois de todos os requisitos. Não, mas você chega nesta casa especificamente porque essa pessoa entrou em contato? Ou você faz uma pesquisa? Tá, legal. Eu chego nessa casa porque ou ela se inscreveu no nosso site, ou porque a gente foi marcado em algum post no Instagram que a gente já entendeu que faz sentido, ou um projeto social conectou a gente. Por exemplo, a Kátia pode trazer uma história, por exemplo, para construir. A gente faz muitas histórias assim. Hoje a gente tem parceria com a Prefeitura de Osasco e a Prefeitura de Santo André. Eles também captam histórias pra gente. Então, sempre quando uma história vem filtrada, é melhor. É uma coisa que já faz mais sentido. Principalmente com os projetos parceiros que já sabem os nossos requisitos. Então assim, quando eu comecei a construir, meus primeiros 2 anos de ONG, eu realmente abdiquei de todos os meus finais de semana. A gente ia falar sobre isso, né? A vida pessoal com trabalho voluntário assim também? Eu não tive vida pessoal, tá? Os 2 primeiros anos, 2 anos. Eu não tive um sábado. Todos os meus sábados foi na comunidade. E não é porque, eu não falo isso assim, ou vivi isso pra poder falar um dia, mas é porque não dava para o negócio acontecer se eu não tivesse. Se não tinha como. E eu lembro que nesses 2 primeiros anos, assim, foi super desafiador, porque é isso. Morava num condomínio fechado, e aí saía da minha casa, com o meu carrinho do ano, e aí chegava na comunidade, via aquilo, tinha que voltar e falar, meu Deus do céu, que coisa estranha. Em algum momento você devia se sentir, sei lá, por que eu tenho, ele não tem, total, né? Várias vezes ficar eu se perguntava. Questionando nesse looping, né? Várias vezes eu me perguntava disso, assim, só que falando de mim, isso me dava mais gás de fazer mais. Não me trazia para um lugar do tipo, eu não aguento mais, sabe? Eu tô muito mal. Não, eu não ficava mal, eu acho que eu ficava indignado e me dava mais força para entregar mais, sabe? E aí, quando a gente criou os requisitos, me ajudou muito, porque tinha comunidades que eu chegava, juro para vocês, eu meio que virei o Luciano Huck. Eu chegava na comunidade, fazia fila. As pessoas já vinham me procurar, falando, Bruno, você precisa vir na minha casa. Aí uma senhora do nada, Bruno, tudo bem? Depois você vem aqui, fiz um café pra você, pra eu conhecer a história dela. Era maluco, principalmente Santo André, que a gente fez muita obra.
E aquilo mexia muito comigo, porque eu não conseguia atender as pessoas. Até que eu comecei a compartilhar isso com a equipe e falei, gente, acho que eu vou parar um pouco de vir. Eu tive esse momento de falar, eu não vou mais visitar, eu não vou mais para mutirão, eu não vou entregar mais casa. Primeiro porque eu queria dar oportunidade para outras pessoas da equipe viverem mais a fundo. E segundo que era um pouco disso, assim, não dá mais. Porque eu chego numa rua, todas as pessoas querem uma casa. E aí você se sentia mal por não poder atender todo mundo. Bem mal. E meu sonho, desde sempre, ele ainda continua, porque a gente não realizou, é criar uma vila construída. Meu sonho é projetar uma vila, pra gente poder resolver, sei lá. Conjunto habitacional, Exato, assim. 100 casas, 100 famílias. Esse é meu sonho, Nossa, olha, investidores. Então, agora é o Agora é o corte. momento. Você tá escutando isso? Você entendeu o sonho, né? Vem com a gente. É isso mesmo. Então, assim, na hora que eu criei, são 8 requisitos. A gente conseguiu já filtrar qual é o padrão da família, qual o padrão do local, o que a família também precisa se dispor. Porque, assim, você quer ganhar uma casa, você vai pagar hoje 10%. A família paga 10% do orçamento. Parceladíssimo, como ela quer muitas vezes, sem juros nenhum, mas vai pagar. Isso reforça o pertencimento? Total. E também, sabe o que eu percebi? É isso da dignidade. Porque pensa assim, ó, você é um pai de família no seu, sei lá, 60 anos de idade. Como que você, com 60 anos de idade, não deu um lar digno pra sua família? Você, às vezes, na própria comunidade, você é o miserável, tá? A gente conheceu famílias que eram chamadas de miseráveis dentro da comunidade que era muito pobre. Você não vale nada, você não presta, você não serve pra nada. Então, assim, pensa você ser esse pai. É muito triste. Não, gente, é muito assim, triste. mais um arrepio aqui, Van. Eu vou contabilizar no final do episódio. Porque isso vai muito de encontro com o que eu acredito, assim, que é a história da arquitetura humanizada, né? É o quanto a arquitetura influencia o comportamento humano, né? Total. Como a gente é influenciado pelo meio. Então, você falar que dar uma casa é muito mais do que a casa, do que o teto. Muito mais. Né? Do que o abrigo. Vai muito além. Você traz uma injeção de ânimo, uma vida nova. É uma outra perspectiva, uma dignidade. Não, total, gente. Acho que a gente pode pegar esse lindo gancho isso. e a Kátia pode falar muito isso pra gente, assim. O comportamento das crianças. Como eles se comportam depois dessa entrega, depois desse impacto. Enfim, você tinha me falado como que eu me blindo também, né? Quando eu era voluntária dos abrigos, eu não tinha muito contato com as crianças, porque eu falava, ai, não dou conta, né? Assim, tá pra adoção, eu tenho filho, quero levar pra casa. Sim. E eu falava, quando precisar, me liga que eu tento ajudar. Mas com a Decor Social é diferente, assim, porque eu sei que eu tô fazendo o meu papel. Então, assim, o que a gente quer é criar memórias positivas naquela criança. O que aconteceu antes, a gente não tem como mudar. Sim. Então, assim, o ambiente, né, o bem-estar que a gente leva é a memória positiva que essa criança vai levar para a vida inteira. Se o projeto mudou a vida dela, aí não sei, né, é muito difícil, enfim, são outras questões que envolvem, mas aquela memória ninguém vai tirar. Então, a gente passa isso muito para os profissionais, assim. Não perguntem nada para as crianças. Não queiram saber o porquê elas estão aqui, pelo que elas passaram. Porque não interessa pra gente. Então, a gente se blinda dentro da Decor Social dessa forma. Tá. A gente não sabe as histórias. Não conhecendo as histórias. A gente não conhece. E mais uma vez, racionalizando o processo. Isso. Né? Quando chega não dá a pra história, ser uma coisa aí tomada pela emoção, Não né? dá. Eu tô Quando sentindo chega isso de a vocês dois. Não dura. não dura. Quando chega a história pra mim, aí é difícil. Aí, às vezes, eu despenco. Teve um dia que, nossa, eu e a Lucia, a gente entrou no carro, a gente falou, cara, foi pesado hoje. Porque justamente um arquiteto veio, ai, você sabe a história daquela menina, isso. Eu falei, ai, por que você perguntou, meu Deus? Mas sabe que o que eu fiz, o que nós fizemos com você, Ká, depois eu e a Bianca, a gente voltou umas 2 vezes no abrigo para fazer uma ação de Páscoa, para fazer uma ação que a Bianca, que é a presidente dessa ONG, que eu nem sei se eu vou permanecer ou não, mas ela é super engajada com o tema, ela acho que é como vocês, o chamado é dela e ela vem agregando a gente junto, né? E ela falou, vamos fazer, vamos, fizemos. Quando a gente chegou lá, uma das meninas que eu tinha me conectado no dia da entrega não estava. E aí eu lembro que eu falei, cadê a moça, não sei o que, fui embora, fugi, ela tinha problema com droga e tal. Aquilo já fui pra casa com aquela coisa de assim, puta, o que eu podia ter feito? Sabe, por ela, pra isso não chegar ali, não
tem o que a gente fazer, né? Tem, Então, cada um tem a sua história, Exato. né? Eu acho que é muito isso. Nós, na verdade, acho que o papel de cada um de nós, e sobretudo de vocês, talvez um fio condutor para um lugar que Exato, seja um pouco melhor, né? Você Perfeito. tá dando um caminho, né? Agora, o que eles vão fazer com isso para a vida toda, a gente não sabe, né? E das crianças, assim, é impressionante, principalmente essa questão da autoestima e do pertencimento, assim. É impressionante como eles valorizam coisas simples, que é a plaquinha na porta do armário, assim, saber que aquele pedacinho é dele. Isso é muito bonito. Né? Que tem uma prateleirinha do lado da cama, saber eu lembro muito disso. que ali é o cantinho dele. Então eu acho que isso acontece muito, porque quando ele entra no abrigo, normalmente ele abre a porta do armário e é uma pilha de roupa. Tipo, olha, aqui é a roupa dos meninos. Então assim, para que ele vai cuidar? Né? A gente tem até um depoimento de uma menina que fala, antes a gente não cuidava, porque já estava destruído. Então ia cuidar por quê? É a mesma coisa da cidade, né? Você vai jogar o papel no chão? Já tem um monte no chão. Então, e depois que a gente faz é diferente, né? Então, tem uma menina que até ela não consegue falar perspectiva, ela só fala prospectiva. Ela fala, vocês mudaram a minha perspectiva de vida porque antes eu não sabia o que era uma casa. Eu não tinha ideia que uma casa pudesse ser tão bonita e tão arrumada e que isso fosse me fazer tão bem. Ela falou, eu não tinha essa percepção. E aí ela saiu do abrigo, hoje ela tem 21 anos. A gente se fala, tal. Então ela saiu do abrigo com a missão de ter uma casa. Então ela tinha economizado já um dinheiro, que ela foi jovem aprendiz. Ela tem um padrinho financeiro. Então ela já deu entrada no primeiro apartamento, ela está cursando direito. Ai, que Caramba, demais. que Acabou de receber as chaves, faz uns 15 dias ela me mandou a foto assim das chaves, toda feliz. E agora a gente vai ajudar ela nesse primeiro apartamento. Nossa, Ai, que que demais, É Kátia. muito legal. Então a gente tem algumas histórias que a gente fala que são as nossas estrelinhas. Assim, Quero fazer Lindo. projetos com que vocês estão esse ano, hein? acontecendo. Por favor. Sério. Por Bora. favor, fica o Me convite. liguem. Por favor. Por favor. E uma observação, né? A Van comentou da ONG, né? Que ela tá envolvida junto com a Bianca, episódio 2 no nosso canal, né? A gente conta um Boa. pouquinho Bianca sobre contou. isso lá. Legal, Muito legal. maravilha. Vamos para fechar, antes da gente se despedir, foi um papo, nossa, super Que gostoso, inspirador. Quantos arrepios Olha, a tivemos? gente vai ter que fazer uma enquete no final, vocês chutem quanto. Ai, gente, putz, A gente até segurou no Bruno, porque o Bruno é chorão também, né? Eu tô aqui bem quietinho. não é? Vamos falar um pouco para fechar sobre o papel da rede social no trabalho de vocês. Como é que vocês utilizam dessa ferramenta para fomentar o negócio? Facilita? Como é que essa conexão, imagino que é fácil pela rede social, né? Conta pra gente um pouco disso. E aí, assim, só complementando a pergunta da Van, eu imagino que tem a parte facilitadora, mas como você comentou agora há pouco, que algumas pessoas criticam, julgam, né? Tá Verdade. querendo aparecer, Sempre tem tá haters. querendo ser bonzinho. Tem hater, Bruno? Como é que Ah, o lida Confins com tem isso? vários. Nossa, É bizarro, mas existe. loucura. Eu tenho certeza absoluta que a gente não teria feito tudo que a gente fez se a gente não tivesse o Instagram com a gente. Assim, fato. Hoje, eu fico muito orgulhoso assim, de dizer que na habitação nós somos a maior ONG no Brasil. Então a gente passou as nossas referências. E isso é lindo, elas continuam sendo as nossas referências. A gente só é maior online, mas elas continuam sendo. E é muito especial, assim, para mim perceber isso, porque eu sei que o lugar que a gente está, assim, de números de impacto, hoje a gente soma 6.500 voluntários. Uau. Na Construid. Nós temos essas 100 obras entregues, né? Então a gente não tem só casa, nós já fizemos projetos sociais também no meio do tempo, mas, poxa, são 7 milhões arrecadados em dinheiro, fora todos os materiais. Ano passado a gente arrecadou 2,6 milhões. E você cada dia com mais parceiros, Com né? mais Eu vejo parceiros. isso. Essa conexão tem aumentado exponencialmente, muito, né? Muito. Esse ano a gente trouxe o Sodré para o nosso conselho. Então, poxa, muito legal, uma virada de chave assim pra gente, Legal. porque ele potencializa muito, né, Sim. o negócio. Então,
A SCA, ano passado, Jardim Europa, Eu que te todas. Obrigado. Obrigado. Meu, todas as casas, né, Van? Karina. A Karina, assim, acho que tem que mandar um beijo pra ela Sim. aqui, porque ela é muito diferenciada. Karina Todas- também apoia a gente, Karina né? apoia a Temos gente. um O nosso episódio último gravado Q&A lá. Talks foi lá. É verdade, é verdade, é verdade. E, poxa, muitas pessoas muito especiais, e eu sei que o Instagram, ele ajuda a fazer isso acontecer. Acho que as pessoas se encantam muito, assim, a gente aprendeu a contar muito bem as nossas histórias online. Assim, eu falo isso com humildade mesmo, assim, a gente sabe fazer o negócio acontecer. Hoje, quando a gente abre novas vagas, geralmente são 80, a gente já bateu a inscrição em 2 minutos de story. Você acredita? legal, e as pessoas pagam, tá? maravilhoso. As pessoas pagam pra pra ser ir. voluntário. Elas pagam o custo dela, hoje que tá R$70 pra você viver a experiência. Que bom em 2 saber minutos. que tem pessoas. Não, isso é demais. Tem muita Interessadas. gente, né? Tem Acho que muita tem gente muito mais querendo gente que ajudar. quer Muito, ajudar do que muito. A não gente só precisa quer. chegar nelas, né? Exato. E às vezes a pessoa não sabe Não, como. eu acho, comprá-las, então, é. é isso. Porque também, assim, não é simples também você chegar, sei lá, bater na porta de Zero. uma pessoa, ou eu, né, bater na porta de uma instituição e falar, então, olha, tenho um projeto assim, quero reformar uma sala aí, tudo bem? Não, também tem essa questão da confiança. Então, essas pessoas, tem muita gente querendo ajudar. Então, a Total. gente acaba sendo um canal, né, sério, né, que vê que é um trabalho sério, né, um trabalho que tem, né, vários apoiadores Relevância, e patrocinadores importantes. E aí a pessoa também se sente segura, né, tipo, ai, puxa, acho que ali eu Encontrei vou um lugar, conseguir, né? Encontrei um lugar que eu posso, né, realizar esse sonho, E né. sabe o que acontece? De ajudar. Assim, a gente também entendeu que, pô, não é ficar contando com a cara do Bruno. Não é ficar mostrando o Bruno no Instagram da Construid. Se você entrar na Construid, você quase não me vê lá. Você vai ver em um post ou outro muito específico porque eu tô contando alguma coisa que eu preciso contar. Mas caso contrário, você vai conhecer a história de uma família pela família. Não faz sentido eu contar a história de alguém, então deixa a pessoa falar sobre a Não, história eu dela. acho que realmente você falou que vocês aprenderam um modus operandi da rede social de vocês. Eu que estive lá participando de uma casa, Verdade. conheci a... Como era o nome dela? Flávia? Não, a Flávia... Tá. A família, Dona Sônia? Não, era a Dona Rose, a minha. A Tá, moça perdão, que fazia a você rede ficou- social. Normal. Você Muitas, muda né? Muitas donas. A moça que fazia a rede social. Assim, tem uma linguagem, Sim. tem uma perfeito. fotografia muito isso aí. específica. É isso aí. Você abre, você vê qualquer post, você sabe que é da Construid, É porque tem isso. uma cor da foto ali atrás. Isso. Então, isso tudo a gente sabe. Quem tá trabalhando bate a com marca, isso, né? É uma marca. Total. Então, E assim, funciona. super assertivo. E Funciona. funciona. Sim. E, cara, assim, quando a gente faz social, a gente tem que mostrar. Essa coisa de, eu não vou falar que eu tô ajudando, pelo amor Tem de que Deus, inspirar, gente, pelo amor de né? Deus. Tá cheio de conteúdo que não faz sentido algum nas redes sociais. Então a gente certeza. precisa potencializar, né, isso. No E nosso você, caso, Cá? é mais delicado, assim, porque a gente não pode mostrar. A gente não pode mostrar as crianças, a gente não pode O mostrar a rosto, né? cara, a gente não pode colher o depoimento, né? Então a gente sempre fica, né? Tem aquele planejamento de comunicação maravilhoso, isso, aí chega, a juíza não deixa mostrar. Então é muito complicado, assim, essa mecânica, sabe? Da gente comunicar, porque se a gente fica comunicando só o antes e depois, é muito vago, né? verdade. Quer dizer, é muito raso. Né? E aí porque você a gente entrega muito mais do que só a casa bonita, né? Como é que vocês fazem para comunicar isso de outra forma? Então, a gente fica com os funcionários ou com quem já saiu, aí já fez 18 anos, a gente consegue, no convencimento de alguns juízes, porque também existe algumas varas acham que tem que mostrar as crianças que estão nos abrigos para tirar esse estigma de que eles são infratores. Eles podem ser mostrados. Eles, né, obviamente, alguns estão ali afastados de alguém que sofreu violência, tal, e realmente, né, aquela pessoa não pode saber onde aquela criança está. Mas na maioria dos casos, não. Então, tem alguns juízes que acham que é importante mostrar. Porque é uma forma também dessas crianças serem vistas, serem adotadas, né? Sim. Então, a cada projeto a gente vai tentando, né? Às vezes vem uma emissora, enfim, né? Que quer mostrar o projeto, a gente fica batendo na porta. Então, é difícil. Mas Olha, a gente aprende também com a Construid, porque a gente só não faz dancinha, porque vamos ver que a diferença aqui de idade. Ela deveria se abrir. A gente não vai falar a idade.
TikToker. Também não consigo ser fit. Querendo não, ajuda a engajar, né? Mas tem uma questão também que eu sei que o Bruno até vai lembrar, que até eu dei um toque para ele, eu falei, olha, Bruno, cuidado, tal, porque é muito complicado quando você está à frente de um projeto social. Primeiro, assim, a sua vida pessoal, eu que tenho filhos, né, por exemplo, então, assim, realmente eu preservo demais. Uma exposição, né? E às vezes, assim, você até quer falar alguma coisa, você quer até expor alguma coisa, né, de alguma questão que está acontecendo, aí eu penso, putz, não posso falar isso. Então, assim, falo aqui entre amigos, mas, cara, não posso falar isso. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Quando você, né, tá à frente de um projeto social, porque tem muito hater, qualquer coisa, né, a pessoa pode encarar de outra forma, Vou é contar muito uma difícil. coisa, uma vez, a gente postou um antes e depois de uma casa que a gente fez em Santo André. Só que o antes, a gente tinha esquecido de tirar. Então a gente foi no Google Earth, aí olhou ali a fachadinha da casa e tirou. Qual que é o ponto? A foto era um pouquinho desatualizada, mas não muito não, pouco. Uma casa atrás não tinha uma janela, que depois, dando depois, tinha. E eu acho que ela não estava rebocada antes, depois estava. Foi isso, tá? Assim, dá pra você ver que é o mesmo lugar. Meu, você acredita que as pessoas começaram a Falar que você plantou a gente? casa. Não, você não tá entendendo que a gente mentia, que a gente inventava casas. É muito complexo. Que era É o famoso tribunal da internet. que era tudo só por engajamento. E aí a gente teve que acionar os nossos voluntários, mas aí a coisa virou, porque é tanta gente, né? Aí o cara, no final, ele teve que pedir desculpa. Sei. Poxa, Mas, que legal. assim, E assim, eu acho que isso que vocês nos falaram, acho que foi um episódio super rico, né? E a gente aqui também, com o nosso alcance, mais uma vez, da internet, Sim. usando da parte boa, né? Inspirar novas pessoas, sejam para serem voluntários, para assumirem abrigos, ou para criarem novos projetos, né? Eu acho que tem muita gente querendo fazer o bem. A gente vai deixar o contato aqui. Muito bom. Da Decor Social, da Construid, para quem Nós já quiser fazer participamos, né, dos doação. projetos, são projetos sérios. Nós já fizemos um abrigo com a Kátia, já fiz uma casa aqui com o Bruno e a gente precisa fomentar mesmo, precisa se fortalecer e eles são pessoas incríveis, é só chegar. Não, e esse episódio tá Obrigada, lindo. Tá lindo. Comentem o quanto vocês gostaram. A gente Exato. depois vai contar quantos arrepios foram. Gente, muito obrigada pela Obrigada. presença. E a gente podia ficar mais uma hora aqui conversando. Tá Eu tô gostoso, bem viu? triste. Muitas histórias. Muito legal. Triste da gente Muito não bacana. poder Passa falar, muito mas rápido. enfim, a Obrigada. gente precisa. Uma delícia. Quem sabe a gente faz um parte 2, Seria né? interessante. Em breve. Gente, obrigado pelo Opa. espaço também, tá? Pra gente é Muito super bom. importante, né? Sim, é muito Ampliar, importante. assim, a nossa voz. Então, Ainda obrigado, mais de vocês verdade. que participaram, né? Então Sim. isso é muito A gente bacana. sabe como porque é que vocês é. sabem realmente, né? Sim. Obrigada, legal. obrigada a todos. Obrigada por vocês que ficaram até aqui, até o final. Obrigada a Masco, A que mais Masco uma que vez tá é com a responsável gente por aqui. esse cenário lindo. E se você quiser participar também do cenário, quiser apoiar aqui nosso CUNY Talks, entre em contato com a gente, que a gente tá aí com um monte de ideia nova aí, muitos episódios. Terminando a primeira temporada, já pensando na segunda, né, Debbie? Já tá lá na frente já. Obrigada, gente. Obrigada, Até a gente. próxima. Até a próxima.